Pessoal, olha essa questão de limite que vai para infinito. Bom, nós temos aqui x à quarta menos 3x mais 2, e o x vai para infinito. O que acontece? Se eu fosse separar aqui o limite com as parcelinhas do polinômio, eu teria, por exemplo, o limite do x à quarta menos o limite do 3x mais o limite do 2, né? Estou fazendo um rascunho aqui. Claro que o x à quarta iria para mais infinito, o 2 iria para 2, constante, não muda nada, e aqui seria menos infinito. O problema é justamente infinito menos infinito, só que é uma indeterminação. Então, a gente não pode aplicar essa regra, porque a gente não consegue, com ela, resolver o limite, porque vai ficar infinito menos infinito, a gente não sabe quanto que isso dá. Porém, nós podemos aplicar um truque algébrico para usar outras regras de limites que dão infinito. Então, olha só que legal, vou apagar aqui. Então, vamos colocar aqui em evidência o maior polinômio, ou seja, o polinômio que tem o maior expoente. No caso, é o x à quarta. Então, o x à quarta eu vou colocar em evidência. O que vai acontecer? Para a gente reescrever esse polinômio, eu vou colocar aqui dentro um novo polinômio. Então, vai ser 1, porque 1 vezes x à quarta dá x à quarta, menos 3 dividido por x ao cubo, porque x à quarta vezes 3 sobre x ao cubo dá 3x, aqui com sinal negativo. E mais 2 dividido por x à quarta, porque x à quarta vezes 2 dividido por x à quarta dá 2. Então, se você multiplicar de volta, você vai chegar nesse polinômio aqui de cima. Agora, eu quero aplicar o limite do x indo ao infinito nesse cara todo. Então, eu vou fazer por etapas esse primeiro exercício. Olha só, vamos escrever aqui embaixo. A gente sabe que o limite do x indo a mais infinito da função x à quarta é mais infinito. Isso aqui vem das regrinhas de limite quando a gente aprende a teoria. Agora a gente vai ver o que acontece com essa expressão toda. Então, eu vou fazer de cada parcela dessa expressão. Primeiro, o limite do x indo ao infinito da função 1. Limite da constante é a própria constante. Não muda nada, mesmo que seja mais ou menos infinito. Agora, vamos ver aqui, ó. Limite do x indo a mais infinito da função 3 sobre x ao cubo. Observe que isso aqui vai ser igual ao limite do x indo a mais infinito da função 2 sobre x à quarta. Como o x está indo a mais infinito, o quociente vai para zero. Então, todo mundo aqui vai para zero. Conclusão. Ó, a conclusão a que a gente chega, né? O limite do x indo a mais infinito da soma 1 menos 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quarta é igual a 1. Como um limite vai para mais infinito e outro vai para um número real, a gente pode escrever isso como o limite do produto. X vai para mais infinito, no caso do x à quarta, vezes x indo para mais infinito, no caso da função 1 menos 3 sobre x ao cubo mais 2 sobre x à quarta. Como a gente viu, esse cara aqui dá mais infinito. E esse cara aqui dá 1. E aí, para justificar, o que você fala? Bom, como os limites aqui deram certo, né? A gente conseguiu calcular, digamos assim, e 1 é uma constante real e o outro é mais infinito, então o limite de toda a função só pode ser o mais infinito, ele domina, né, em relação à constante. Tá? É uma regrinha que a gente usa, são teoremas provados para a gente utilizar. A única coisa que você deve fazer aqui é justificar os passos. Então, eu justifiquei aqui, ó, colocando os limites de todos os fatores individualmente, depois do x à quarta a gente já tinha feito, mas de toda a função aqui. E aí, separei no produto de limites, que é igual ao limite de produtos, tá bom? Beleza, agora vamos fazer a questão 2, que diz o seguinte, ó, é muito parecida. A diferença é que o limite vai para menos infinito. Então, agora a gente vai pular um pouquinho essa coisa de justificar um por um. Vamos colocar quem em evidência? Nós vamos colocar o x ao cubo, porque ele é o maior, né? O maior expoente aqui. Então, do lado vai ficar 3 mais 2 dividido por x ao quadrado, né? Para ficar 2x. E aqui mais 1 sobre x ao cubo. Fecha. Bom, a gente quer aplicar o limite do x indo a menos infinito dessa função. Aí, a gente vai justificar de uma forma mais rápida aqui.
A gente sabe que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, então todo mundo aqui vai para 3. E aqui a gente sabe que vai para menos infinito. Por que menos infinito? Porque é x ao cubo, né? O expoente negativo, então vai ter que ser menos infinito. Portanto, o que você tem na prática? Você tem menos infinito vezes 3. Dá para aplicar a regra do produto dos limites. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Limite do x indo a menos infinito do x ao cubo vezes o limite do x indo a menos infinito do 3 mais 2 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo. E aí, como a gente acabou de observar, isso aqui dá 3, isso aqui dá menos infinito. Menos infinito com uma constante sobressai o menos infinito. Portanto, esse limite é igual a menos infinito, ok? Bom, na última questão nós temos um quociente. Vamos trabalhar da mesma maneira. A diferença é que nós vamos fazer uma fatoração em cima e uma fatoração embaixo. Então, olha só. Na parte de cima, no numerador, nós vamos ter o x ao cubo como maior expoente. Então, dentro aqui, você vai ter 5 mais 7 sobre x ao quadrado. Porque se você multiplicar 7 sobre x ao quadrado vezes x ao cubo, dá 7x. E aqui, menos 3 sobre x ao cubo. Ok. Embaixo, ou seja, no denominador, nós vamos ter o x à quarta como principal polinômio, né? O que tem maior expoente aqui. Então, a gente vai ficar com 1 menos 2 dividido por quanto? Aqui tem que ser x ao cubo, porque se multiplica 2 sobre x ao cubo por x à quarta, dá 2x. E aqui, 3 sobre x à quarta. Beleza. Se eu aplicar o limite, ó, vou colocar aqui, do x indo a mais infinito, né? Se eu aplicar esse limite, individualmente a gente sabe que isso aqui vai para zero, isso vai para zero, vai para zero, vai para zero. Então, sobram apenas o 5 e o 1. E mais um detalhe, quando você tem x ao cubo dividido por x à quarta, o resultado é 1 sobre x. Portanto, eu vou reescrever esse limite da seguinte forma. Ó. Ele é o limite do x indo a mais infinito de 1 sobre x, que eu fiz a divisão de x ao cubo por x à quarta, vezes toda aquela expressão, né? 5 menos 7x ao quadrado, menos 3 dividido por x ao cubo, e aí aqui dividido por 1 menos 2 dividido por x ao cubo, mais 3 sobre x à quarta. Agora, como a gente viu que tanto esse cara de cima aqui quanto esse cara de baixo dão constantes reais, a gente pode separar os limites. Então, isso aqui vai ser o limite do x indo a mais infinito da função 1 sobre x vezes o limite de x indo a mais infinito da expressão 5 menos 7x ao quadrado menos 3 sobre x ao cubo. E aqui nós colocamos 1 menos 2 dividido por x ao cubo, mais 3 dividido por x à quarta. O que vai acontecer? Bom, esse limite aqui, ele vai para 5, porque vai ficar 5 sobre 1. E esse limite aqui, ele vai para 0. Ou seja, a gente voltou nos limites que dão sempre números reais. Aí você tem 0 vezes 5, isso aqui dá 0. Portanto, esse limite só pode ser igual a 0, tá bom? Eu cheguei no número real, só que para chegar nesse número real eu passei por regrinhas de limites que vão para o infinito. Né? Por isso que essa questão está na parte dos limites que dão infinito, beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!